Existem momentos na vida em que uma pessoa percebe que não existe mais saída. Depois do terremoto de Kobe, as perdas continuaram aumentando. Cada minuto que passava, milhões de dólares desapareciam. Nick Leeson já não olhava mais para o mercado esperando lucro. Ele olhava esperando um milagre. Mas milagres não fazem parte da gestão de risco. Enquanto isso, na sede da Barings, em Londres, algumas coisas começaram a parecer estranhas. Os pedidos de envio de dinheiro para Singapura estavam aumentando rapidamente. No início, ninguém desconfiou. Os executivos acreditavam que aquele capital seria utilizado para operações normais de arbitragem. Afinal, Nick era o operador mais lucrativo do banco. Se ele estava pedindo mais recursos, deveria existir uma excelente oportunidade no mercado. E o dinheiro continuou sendo enviado. Milhões. Depois, dezenas de milhões. Depois, centenas de milhões de dólares. Sem perguntas, sem uma auditoria profunda, sem imaginar que aquele dinheiro não estava sendo investido, estava sendo usado para tapar um buraco que crescia a cada segundo. Nick ainda se recusava a aceitar a derrota. Na sua cabeça, se o mercado subisse apenas alguns dias, tudo poderia ser resolvido. Era uma esperança desesperada, mas ela era suficiente para mantê-lo operando. Só que o mercado fez exatamente o contrário. As perdas explodiram. Os contratos passaram a representar um risco muito maior que o patrimônio do próprio Barings. Na prática, o único operador havia colocado em jogo mais dinheiro do que o banco inteiro era capaz de suportar. Era algo impensável, mas era exatamente o que estava acontecendo. Foi então que os controles finalmente começaram a funcionar. Tarde demais. Auditores perceberam inconsistências. Relatórios não fechavam. Valores simplesmente não batiam. E a misteriosa conta 88888 começou a chamar mais atenção. Quando começaram a investigar, o choque foi imediato. Aquilo que parecia uma pequena conta técnica escondia perdas gigantescas. Não eram milhares, não eram milhões, eram centenas de milhões de libras. À medida que novos documentos eram analisados, o tamanho da fraude só aumentava. A cada hora, descobria-se que a situação era pior que a estimada anteriormente. Naquele momento, os executivos entenderam algo devastador. A Barings não tinha dinheiro suficiente para cobrir aquelas perdas. Pela primeira vez em mais de 2 séculos, o banco corria um risco real de desaparecer. Em Singapura, Nick também percebeu que tudo havia acabado. Não havia mais como esconder os números. Não havia mais como negociar. Não havia mais como mentir. Na manhã de 23 de fevereiro de 1995, ele tomou uma decisão. Não enfrentaria os seus chefes, não esperaria a polícia, não daria explicações. Pegou alguns pertences, saiu discretamente do escritório e desapareceu. Antes de partir, deixou apenas um pequeno bilhete. 2 palavras. I am sorry. Sinto muito. Não havia justificativas, não havia desculpas, apenas 2 palavras. Depois de anos escondendo perdas, aquele era o único recado que conseguia deixar. Nick deixou Singapura rapidamente, passou pela Malásia, seguiu para a Tailândia, depois embarcou rumo à Europa. Cada voo aumentava a repercussão do caso. Jornais do mundo inteiro estampavam manchetes sobre o desaparecimento do operador responsável por perdas bilionárias. A Polícia Internacional já acompanhava os seus passos. O homem que poucos dias antes era considerado um dos maiores talentos do mercado financeiro, agora era o fugitivo mais procurado do sistema bancário internacional. Mas a sua fuga não duraria muito tempo. Durante mais de 200 anos, o Barings sobreviveu a guerras, revoluções, crises econômicas e mudanças políticas. Mas bastaram algumas semanas para que tudo começasse a ruir. A verdade finalmente havia vindo à tona. E agora? Já não importava onde Nick estivesse. O dano já estava feito. O banco estava praticamente quebrado. E milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhavam incrédulas o que parecia impossível. No próximo capítulo, vamos assistir ao último suspiro de Barings Bank, a venda por apenas 1 libra esterlina, a prisão de Nick Leeson na Alemanha, o julgamento, a condenação e como um dos maiores escândalos da história transformou para sempre as regras de controle de risco dos bancos em todo o mundo.